Bom dia a todos, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Paulo Deolindo, e hoje nós vamos conduzir um webinar falando sobre inteligência de ameaças cibernéticas. Então, para você que está ao vivo com a gente, muito obrigado, novamente seja bem-vindo, e esse é um tema que nós da Unirede já temos explorado há algum tempo e vamos explorar cada vez mais, trazendo novidades, trazendo coisas bacanas e além de ah, mostrar um pouquinho do nosso novo portfólio de serviços incrementado, para que você também possa usufruir disso dessa maneira. Tá legal? Então, se você procurar um pouquinho ou a gente pode relembrar alguns webinars que a gente já fez falando sobre CIEM, XDR, ferramentas de gestão de eventos de segurança da informação. E esse é um complemento, né? E com uma pitadinha de um gostinho diferente, né? Que são algumas demonstrações sobre inteligência de ameaça cibernética. Tá legal? Então, só mais alguns instantes, já vamos começar falando do nosso tema especificamente. Certo, sigamos aqui o nosso tema, então. Nós preparamos uma pequena ementa para o nosso webinar de hoje, para trazer um pouco de contexto ao que nós estamos nos propondo falar. E aqui tem um breve resumo daquilo que vai ser falado, para que nós sejamos orientados a uma pauta, tá certo? Ok, então a gente vai fazer uma breve introdução à inteligência de ameaça cibernética. A gente vai explorar um pouquinho o mundo das ferramentas, principalmente, que é o nosso foco, o open source, para que você alcance a inteligência de ameaças cibernéticas, para que você saiba que isso é possível, e louvável, né? Tratar toda essa temática de segurança cibernética, de compliance com legislações, padrões, não necessariamente precisando investir milhões nisso tudo, né? Então, o mundo open source, que é o mundo que nós amamos aqui, é perfeitamente capaz de te entregar tudo isso com muito louvor. É claro que nós da Unirede nos posicionamos como parceiros estratégicos na questão da segurança cibernética e aqui você vai ver um pouquinho daquilo que a gente pode trabalhar e todo o restante daquilo que você pode fazer também com as ferramentas open source. Vamos lá? Então tá legal. Começando aqui com a nossa pequena introdução, tá? É preciso entender o conceito de inteligência de ameaça cibernética. Antes disso, tá? E até mesmo não está aqui no nosso material de apoio, não está nos slides, eu queria te convidar a fazer uma reflexão bem simples. Ah, Inteligência de ameaça cibernética ou threat intelligence. Esse termo, ele pode não ser muito difundido ou divulgado no nosso ambiente de monitoramento. Nós que estamos muitas vezes acostumados a fazer monitoramento de infraestrutura, de tecnologia da informação, tá? Mas acho que é bem perceptível o momento em que nós estamos vivendo, onde o mundo inteiro lança o seu olhar sobre a segurança cibernética, né? Já se fala em apagão cibernético de 2025, se você pesquisar um pouquinho sobre isso. E tudo isso pode ser evitado, tá? É, é certo que você não pode ter 100% do controle de todos os eventos que acontecem no mundo,
mas a gente também sabe que o nosso dever de casa a gente tem que fazer, né? O mínimo necessário é a gente promover essa camada de proteção, essa camada em que a gente se prepara para que algo não nos aconteça, né? E é disso que se trata esse webinar de hoje. Então, como eu dizia, no webinar passado, nós falamos sobre a ferramenta de CIEM e XDR, ou seja, gestão de eventos de segurança da informação ou cibernética, e também uma extensão do CIEM, né, que é o XDR, que é a detecção e a resposta a esses incidentes. Então é disso que se trata. A inteligência de ameaça cibernética, né, eu não gosto de ler os slides, mas essa frase é bem pequenininha, é o processo de coleta, análise e uso de informações sobre ameaças cibernéticas para melhorar a segurança e proteger sistemas, redes e dados contra ataques ou suspeitas de. A grande questão é que isso já não é uma questão nova, né? Isso é uma questão antiga. Vou dar um exemplo bem básico: os antivírus. Tá? Como é que funcionam os antivírus? A maioria deles funciona com uma questão de assinatura de ameaça cibernética, né? Tem até aquela questão, né? Aquela teoria da conspiração de que o fabricante de antivírus é o mesmo que fabrica o vírus, né? Porque ele tem a resposta para o problema. Tá? Isso é uma reflexão interessante. Mas o fato é que existe uma base de dados de malwares conhecidos. E você pode fazer uso disso com o mundo open source. Isso é um pedaço da inteligência de ameaça cibernética. Existe um outro contexto da inteligência de ameaça cibernética, que é o uso da inteligência artificial para te ajudar a entender padrões comportamentais dos sistemas nos seus mais variados níveis de eventos, como acessos legítimos e ilegítimos, provocando esse tipo de aprendizado de máquina, por exemplo. Aí a gente já está falando de machine learning, né, que é uma disciplina da inteligência artificial. E o seu sistema, ele é capaz de fazer isso, de aprender o padrão comportamental dos eventos que ocorrem na sua empresa, na sua infra, no seu cenário, te dizendo se há ou não uma anomalia. Então é mais do que um simples monitoramento, é inteligência de ameaça cibernética, né? Tá? Muito bem. Os benefícios que isso traz para nós, né? Eu não consigo imaginar não trazendo benefícios, mas aqui a gente citou alguns. Fornece insights valiosos sobre as táticas, as técnicas e os procedimentos utilizados por atores maliciosos, permitindo que as organizações tomem decisões proativas e baseadas em dados para mitigar os riscos. É muito diferente você olhar, por exemplo, um log de uma aplicação, tá? E eu posso, é, eu não preparei isso, mas dinamicamente aqui, bem rapidinho, olha só, é um exercício interessante, tá? Se você buscar por falhas de autenticação no seu sistema, você tem ali uma série de registros e você pode até contar isso, né? Então, por exemplo, ó, nem preciso ver na tela, mas no meu log atual, eu registrei então 15.824 tentativas de acesso mal-sucedidos. Uma pergunta que eu costumo fazer para os meus alunos em sala de aula, a gente vai falar sobre isso já já. Nós temos um treinamento de UASA, né, a ferramenta de CIEM, da qual nós somos parceiros. Eu sempre gosto de perguntar para os alunos: você sabe dizer hoje, agora, nesse momento, se você está sendo atacado, se a sua empresa está sendo sondada?
Se você demorar mais de 5 segundos para me responder um simples sim ou um simples não, muito provavelmente você não tem o controle sobre isso. E você talvez não saiba disso. Tá? Então, esse é um dos grandes problemas, e não é o único problema. Esse é um dos grandes problemas que a maioria das empresas enfrenta, não ter a visão daquilo que está acontecendo. Esse é o primeiro passo, tomar ciência de que é necessário ter essa visão e depois tomar o segundo passo, que é fazer algo a respeito disso. Tá? Então, a inteligência de ameaça cibernética é um passo um pouco mais à frente, né? A sua empresa, a sua diretoria, ela tem que querer resolver esse problema, né? E aí você tem algumas possibilidades para ajudar a fazer isso acontecer, tá? Então, vocês viram que naquele meu log apareceu lá um monte de tentativa de ameaça de ataque cibernético. Você sabia que existem várias técnicas de ataques, várias técnicas para tentar esse acesso indevido que a gente registrou ali? Existem vários frameworks no mercado que te ajudam a lidar com isso. Nós temos ali o NIST 800-53, que é o framework de cibersegurança, e ele, inclusive, é um complemento à norma internacional ISO 27001, que fala sobre segurança da informação. Lembrando que no ano de 2022, essa norma foi atualizada para as questões de cloud computing, por exemplo, para também agentes de pequeno porte conseguir alcançar conformidade com legislação. Só que a norma ela te diz as boas práticas, o que você deveria fazer, ela te apresenta controles. O NIST ele já te dá como executar aquilo, né? Ele te dá algumas dicas de como você pode implementar a questão que é exigida na norma, boas práticas e assim por diante. Hoje não é esse o assunto hoje, tá? Foi só um gancho para a gente puxar, né, a ISO 27001, o NIST 800, né? E o mais interessante disso tudo, tá, que é o gancho aqui do nosso slide, é que existem técnicas registradas disso, tá? Como é que eu posso tentar um ataque cibernético? Às vezes não é só implementar uma ferramenta, tem que ter inteligência por detrás. E a gente não está falando da inteligência artificial, pelo menos nesse momento. A inteligência do analista, a inteligência executiva, tá? Então existem várias técnicas que esses agentes maliciosos, os supostos atacantes ou script kids que a gente acha por aí, executando coisas que encontram na internet, eles executam as coisas com uma determinada ciência ou até mesmo com muita ignorância, né? Sem saber exatamente o que tá executando. Por isso é que o termo carinhoso script kid. E aí acontece isso, tá? Ele acaba se fazendo valer de uma técnica que você poderia ter mitigado, né? Você poderia ter se preparado para ela. Tá? Então a gente vai falar dos MITREs, né? Os códigos MITREs, que são universalmente catalogados, inclusive com orientações do que você pode fazer para evitar que esse tipo de situação aconteça com você. Inteligência de ameaça cibernética, tá? Muito parecido com isso, você tem na questão da web a OWASP, aqueles top 10 da OWASP, que dizem assim os riscos, os maiores riscos cibernéticos relacionados a aplicações web, especificamente aplicações web, tá? Não são principais ataques, são principais riscos, e riscos podem ser mitigados, por exemplo, com inteligência de ameaça cibernética, tá? Muito bem, existem vários níveis de aplicação para inteligência de ameaça cibernética. A estratégica, talvez a gente pudesse inverter a leitura ali, ó. A operacional, você tem acesso a dados em tempo real sobre os ataques específicos que estão em andamento. Se eu trocar a minha tela rapidamente, você vai ver que isso já está acontecendo aqui na minha instância de demonstração
do WASA, por exemplo. Aqui eu tenho um botãozinho Treat Hunting, né? Que me mostra uma lista de eventos em tempo real de todos os meus endpoints que são monitorados, tá? Ele carrega para mim, então ele trata por severidades também, e eu posso navegar nisso aqui em drill down e entender, ó, eventos de nível 12, né? São um dos eventos de maior severidade aqui na classificação do CIEM, por exemplo. Os eventos de nível 12 que aconteceram, por exemplo, de madrugada, tá? Se a gente vier aqui, depois de ter feito o filtro, o ciente mostra qual é o evento que aconteceu, em qual agente ele foi executado, tá? E aí, no futuro, você pode ter as suas integrações, eu vou mostrar isso, para que você tenha uma ação e não apenas fique de espectador assistindo o circo pegar fogo, né? Tá carregando aqui ainda. Muito bem. Foi. Tá. Isso não é da ferramenta, tá? É da instância de demonstração que tem um pouquinho de lentidão. Então, aqui você tem alguns eventos que aconteceram, tá? No caso, foram testes que eu realizei para nossa demonstração, tá? De criação de malwares. Eu vou demonstrar para vocês aqui hoje também, tá? Uma pequena criação de um pequeno código malicioso ou suspeito que o sistema pode imediatamente identificar tão logo ele apareça na máquina, tá? Ou no endpoint. Muito bem. Se a gente voltar aqui um pouquinho, você vai ver o- os códigos MITRE aqui, ó, MITRE Attacks. Então, dentro das últimas 24 horas, aconteceram alguns eventos de segurança da informação, alguns são apenas tentativas, outros são realmente ataques. E aqui você tem, então, o que foi que aconteceu. Olha só. Tática utilizada: acesso a credenciais, movimentos laterais, evasão, tá? Então, isso aqui é uma coisa muito interessante, tá? A gente não pode confiar nos templates que a gente aplica em todas as ferramentas, né? Os atacantes normalmente são muito inteligentes, não os script kids, mas os atacantes normalmente são muito inteligentes. Eles utilizam técnicas de evasão, o que é difícil para um CIEM detectar, tá? E aí a gente entra num outro papo que é o do Blue Team, né? Que é o time de defesa a esses ataques no mundo da segurança cibernética, que é o pessoal da defesa que tem que entender como é feito um ataque para que possa se proteger contra ele, tá? Então isso é bem interessante também, tá? Então tem aqui as técnicas utilizadas, blá, 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 e se você avançar aqui um pouquinho, você tem a inteligência, né, de acordo com os mitres ali, ó. Então, todos os ataques possuem um código. Aqui você tem exemplos, por exemplo, de softwares que podem ter sido utilizados ou ainda podem ser utilizados para provocar aquele tipo de situação. E você tem aqui também estratégias de mitigação em relação àquele problema. Ou seja, você pode se antecipar, fazendo um dever de casa, como a gente comentou, você pode se antecipar a tudo isso, provocando ali uma leitura, educando o time, implementando a ferramenta, parametrizando a ferramenta corretamente, fazendo as devidas integrações, e você tem a visão disso, tá? Tá, avançando aqui um pouquinho mais, então, nós temos a camada tática. Então, a gente acabou de falar da camada operacional, mas acabei avançando, né, dinamicamente ali para a camada tática, onde a gente fala sobre os detalhes técnicos, detalhes práticos.
E até mesmo os indicadores de comprometimento. Esses indicadores de comprometimento podem ser os scores, por exemplo, de boas práticas que você tem. No ASA, né, que a gente utiliza, você tem um, um recurso chamado Security Configuration Assessment, o SCA ou SCA, tá? Que são bo- é, análises que o CIEM executa nos endpoints monitorados, verificando qual é o score de 0 a 100 que você alcançou naquele CIEM executando as boas práticas. Aí a gente está falando de softwares atualizados, de firmwares atualizados, de hardware não comprometido, nós estamos falando de comparticionamento de, de tabelas, não, perdão, tabelas, particionamento de file systems, desculpa, uso ou não de swap, a proteção de todos esses recursos. Então, existe um benchmark, né, um internacional, o ASA se conecta nesse endpoint e faz a análise de acordo com o benchmark e te dá um score, ou seja, uma coisa mais tática, né? E existem outros indicadores também. E informações de alto nível para os executivos. Lembra que a gente comentou sobre a fornecer dados para a camada executiva. O que significa isso? Na base operacional, eu monitoro ou eu protejo, eu visualizo os eventos que acontecem em tempo real. Se você não tem isso hoje, você ficaria surpreso nos primeiros 5 minutos de observação de proteção de um endpoint que está exposto. Por exemplo, o site, a página web da sua empresa, tá? É impressionante a quantidade de sondagens que as páginas web sofrem em busca de vulnerabilidades. E isso, se você usar de sabedoria, pode virar um ponto a seu favor. A gente vai ver ali. Você pode criar o conceito de honeypot, né? Que é o potinho de mel. Então, os atacantes são fascinados por vulnerabilidades, tá? Então, você pode criar o seu honeypot, você vai identificar o endereço do atacante e você já pode, de imediato, bloquear esse atacante antes mesmo que ele venha vasculhar a sua aplicação principal, os seus serviços principais. É claro que a gente está falando de você mesmo alimentar a sua inteligência de ameaça cibernética. Você pode ter a sua própria base de ameaça cibernética, de threat intelligence. Mas você também pode se integrar a outros fornecedores de inteligências de ameaça e fazer um merge de tudo isso com o seu sistema de CIEM, por exemplo, provocando, né, um aumento do seu score em conhecimento de suspeitos de ataques ou atacantes já identificados e legitimados e com 100% de pontuação de tanta malvadeza que faz por aí, né? E aí você já pode, de antemão, de largada, já começar bloqueando esses caras e não correndo o risco de que eles venham até você, por exemplo, tá? Então, para um pouquinho e volta lá no início. Você sabe dizer se hoje você está sendo atacado ou sondado, nem que seja por um script kid? Sabe aquelas ferramentas, né? Certamente a gente conhece ali o Kali Linux, revelando a idade aqui. Antigamente tinha o Backtrack, Black Ubuntu e tantas outras variações desse canivete suíço que é cheio de ferramentas de scans de vulnerabilidades, mas o script kid faz o quê? Pega a imagem, aponta o canhão para um endereço e manda, tá? E aí
talvez ele não avance, talvez seja só um estudo, uma brincadeira, mas talvez seja uma coisa séria. Mas como que você vai diferenciar uma coisa da outra? Então, a implementação de um CIEM com a devida inteligência de ameaça cibernética pode te ajudar a entender se você só está sendo sondado e vai registrar esses eventos, ou se tem algo mais sério que você deva tratar. E aí, de repente, isso pode virar um caso ou um ticket para que a sua equipe de Blue Team venha a tratar, né? Seja de que forma for, tá? E no final de tudo isso, seria bem legal, em tempo real ou periodicamente, você ter um relatório disso para apresentar para sua gestão, para a camada executiva, para o CEO da empresa, até mesmo para os órgãos de auditoria, dizendo: olha, eu tenho o controle do meu ambiente, é o meu dever de casa, eu estou fazendo, né? Agora, se você não tem isso para apresentar, então você já tem que começar a correr atrás disso. E a gente está apresentando algumas saídas aqui, né? Muito bem. Ah, ok, a gente já falou da antecipação dos ataques, fortalecer as defesas. Agora a gente vai falar um pouquinho do ciclo de vida do evento de segurança cibernética, tá? Existem alguns modelos, tá? Então esse daqui que a gente vai apresentar, que eu vou apresentar, ele é um modelo que foi pensado, mas você pode ter alguns outros grupos de trabalho de segurança cibernética que têm esse modelo mais incrementado ou até mesmo mais simplificado, tá certo? Mas esse aqui é um pouco, eu acho que é o mínimo que a gente pode falar para tentar entender como que ocorre ou deveria acontecer o tratamento de um incidente de segurança cibernética. Então vamos lá. No primeiro momento, você tem ali o monitoramento. Como eu disse, se você não monitorar os eventos de segurança cibernética, você não vai saber que eles estão acontecendo, a não ser que um desastre aconteça e aí você fica sabendo da pior maneira possível. Então, o monitoramento desses eventos é extremamente importante. Detectar os eventos, ou seja, eu posso registrar esses eventos, por exemplo, em logs, que é o mais comum, ah, e eu preciso extrair dali a informação relevante para entender se de fato houve uma violação ou se foi um evento ok. Por exemplo, quando eu me autentico no sistema de forma legítima, é um evento de segurança, mas eu preciso detectar que foi legítimo ou que não foi legítimo. Eu posso errar a senha uma vez. Eu posso errar a senha duas vezes. Voltei de férias, não lembro qual o problema, né? Agora, em um minuto eu errei a senha 50 vezes. Opa, opa. E a origem, de onde veio? Veio de endereços internos da minha empresa ou veio do mundo externo? Todo mundo de home office hoje, de onde está sendo feito o acesso? Se não for via VPN ou alguma coisa semelhante. Então, se você vem de um endereço de fora, fica cada vez mais difícil identificar se o acesso é legítimo ou ilegítimo. Então, você acaba precisando de regras para diferenciar uma coisa da outra, né? Ou seja, preciso aprender a detectar. Identificado um evento de problema mesmo, um incidente de segurança, eu preciso analisar e classificar esse evento. E como que eu posso fazer isso? Também posso utilizar de inteligência de ameaça cibernética para isso. E para conter o problema? E para erradicar o problema, de forma que ele acabe, finalize e que não aconteça novamente? E como eu me recupero do problema? Como eu faço o processo de melhoria contínua, que é a revisão e o aprendizado?
tá? Isso está escrito em vários frameworks. Você tem gestão de processos, melhoria contínua. Você tem ITIL, obrigatoriedade de gerar aprendizado sobre um problema que acontece. E tantos outros, né? As legislações de proteção de dados europeias, norte-americanas e a brasileira também exige isso. Passou por algo, alimenta a base de conhecimento. Existem até indicadores contratuais para alimentação de base de conhecimento, dependendo da empresa com quem você está fazendo o negócio, tá? Se você não gerar X artigos de FAQ no mês, você pode ser multado, de tão séria que é a coisa. É claro que são empresas maduras, né? Então, onde está o uso de inteligência nisso, né? Vamos lá. No primeiro processo de monitoramento, ó, integrar com fontes externas de inteligência. A gente vai falar de algumas aqui. Você tem o Alien Vault, você tem o MISP, você tem o Abuse e tantas outras fontes de dados que você já pode consumir, como eu disse, de imediato, largar com conhecimento, tá? E não como um cowboy que implementou a ferramenta e acha que está protegido, né? Então, correlacionar os eventos e os observáveis, como IPs, hashes, domínios ou endereços web. Nesse momento, a gente está falando de um carinha, né, que talvez a gente não fale tanto dele, que é o observável. Porque num evento de segurança cibernética, você tem vários elementos. E você pode ficar muito preocupado com muita coisa. Mas você pode categorizar isso em observáveis e alinhar a procura, a pesquisa e a defesa certa no momento certo, do jeito certo, para aquele tipo de observável, tá? Eu trato o endereço IP malicioso de uma forma, eu trato uma URL ou um domínio malicioso de uma outra forma, e assim por diante. Identificar as técnicas utilizadas no ataque. Falamos lá do MITRE, né? O ASA, por exemplo, ele é recheado, ele é vinculado ao MITRE, que é um framework internacional de técnicas de ataque e mitigação, e aconteceu um ataque, ele já vincula isso com o MITRE, né? É, atualizar as ferramentas de segurança, os firewalls, os IDS, os IPS, com os itens de controle detectados. Mas como assim eu posso alimentar? É o que a gente está falando, né? O fato de você ter um incidente de segurança, certamente você vai ser capaz ali de identificar a origem ou algumas informações observáveis que podem alimentar a sua base de conhecimento. Se for um endereço IP de um atacante, por exemplo, você pode ter uma tarefa, um Active Response, que vai criar uma regra no seu firewall com base naquele evento. Então você não fica só de espectador. Então você pode utilizar o seu próprio CIEM-XDR para isso, utilizando ali de inteligência de ameaças. Identificar as persistências nos ataques, ou seja, teve um evento, mas deixou um backdoor, literalmente um backdoor, tem um serviço com uma porta aberta, tem um processo sendo executado. Por algum motivo, ou eu não quis, ou eu não fui capaz de automaticamente ou manualmente remover aquele problema. Então existe lá um vestígio, tem como você ficar sabendo disso e correr atrás desse prejuízo. Como ali vem o SIS Benchmark para nós validar a segurança do ambiente com base nos benchmarks ou padrões conhecidos. Então, o ASA, por exemplo, é amplamente coberto por esse benchmark. Atualizar o banco de dados, como a gente havia falado, você pode criar um honeypot e a partir dali alimentar a sua base de dados também de inteligência de ameaça cibernética. Compartilhar insights com outras organizações ou comunidades, ou seja, não está aqui nesse fluxo, né, mas existe um pedaço desse fluxo, né, poderia existir aqui,
para a próxima versão desse webinar eu acrescento ele, que é a comunicação com entidades interessadas, como Autoridade Nacional de Proteção de Dados, caso o incidente envolva dados pessoais, né, de pessoas físicas. Você pode querer alimentar a base do CSIRT, tá? Você pode querer, por exemplo, informar a nível de estatística, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o NIC-BR. Não sei se alguém aqui já entrou lá no NIC-BR. ah, ah, Incidentes de segurança NIC-BR, tá? Então, o site do NIC-BR, né? Um pedacinho do Comitê Gestor de Internet no Brasil, que traz estatísticas. Não sei se eu vou acertar. Aqui, ó, estatísticas. Tá? Eu vou compartilhar esse link com vocês aqui também, já já. Então, aqui, ó, estatísticas de incidentes de segurança cibernética no Brasil, no caso, tá? É, minha colega Ana vai fazer a gentileza de postar esse link no chat aí para nós, tá? Já vai pegando os links, a gente vai passar por alguns. Então, aqui, ó, até o final de 2024, incidentes registrados. A gente tem que ter o costume, talvez, ali, de, quando passar por um problema, retroalimentar o NIC BR, tá? Que de alguma forma eles têm alguns processos, inclusive para alimentar CSIRTs, que são centros de resposta a incidentes de segurança que existem espalhados ao redor do mundo. No Brasil, inclusive, tem vários, muitos deles em universidades, por exemplo, e você acaba alimentando esses dados e provendo informações importantes em relação aos ataques cibernéticos, tá? Muito bem. Então você pode compartilhar os insights ou compartilhar a simples informação de um ator malicioso, por exemplo, e, por último, não menos importante, gerar aquele relatório bacana para a camada executiva da empresa, tá? Bom, em relação a ferramentas open source, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre algumas delas, né? Como é que eu posso provocar essa questão da inteligência de ameaça cibernética, tá? Na minha empresa? O Paulo está falando do WASA, né? O Azul, né? Como a gente conhece, mas é o ASA. Como é que a gente provoca isso na empresa, tá? Então existe, não existe só o WASA, né? A gente usa o WASA, ele é o ele está no top 5, top 10 assim de ferramentas open source para cientes DR, e dando o voto de confiança a ele, a gente vai se surpreender. Mas existem outras ferramentas, inclusive, com as quais ele integra, né? Então, por exemplo, um bem antigo aqui é o Snort IDS e IPS, né? Ele é um sniffer, ele vasculha o que está acontecendo de tráfego e, com base em padrão comportamental, ele pode previamente bloquear alguém, né? Você tem o Iara, a gente vai mostrar um pouquinho do Iara hoje. Não posso nem demorar, senão a gente perde o tempo, né? O Iara, que é um projeto originalmente nascido na VirusTotal, ah, é uma fonte de aproximadamente 3 mil itens de códigos maliciosos que você pode ter de prontidão. Então, assim, ele é um antivírus? Não, não é isso. Ele vai detectar os códigos maliciosos. Então eu não vou remover? Por que não? Active Response, tá? Então a gente ajuda você com isso. Você tem o próprio ASA, que eu acabei demonstrando, a gente vai falar sobre ele. Você tem o OpenSearch, que é um fork do Elasticsearch, fazendo uso do Kibana, por exemplo, para promover a questão dos dashboards, relatórios, que a gente vai ver daqui a pouquinho também. O OpenSearch é uma outra ferramenta que já vem acoplada ao WASA, que promove a indexação desses dados todos de eventos, de alertas, gerando performance com escalabilidade
inclusive em regime de alta disponibilidade ao CienXDR, e é open source, você pode usufruir disso. Você tem integração com Suricata, que é uma ferramenta desenvolvida por um consórcio de várias empresas, inclusive daquelas grandes como a AWS e assim por diante, tá? Que promove inspeção profunda de pacotes. Então, você é capaz de analisar o tráfego com inspeção bem profunda, pegando aquilo que, por exemplo, os cientes originalmente talvez não estivessem preparados para pegar. E com regras específicas, você usufrui disso, gerando alertas, bloqueando e alimentando bases e assim por diante. Alien Vault, que é um outro tipo de CIEM também. Esse aqui apesar de ser um CIEM, ele é um pouquinho mais simples e ele também possui uma capacidade de gerar bases de conhecimento, né? E ele promove uma base, uma lista pronta com a qual você pode se integrar, tá? Então isso aqui é bem interessante também. Você tem aqui também o MISP, né, aportuguesando aqui, que é o malware, essa sopa de letrinhas em relação a malware, tá? É um sistema que compartilha informações sobre malwares e você pode se integrar a ele. Tudo isso open source, tá? Você tem o Iris, que é uma ferramenta de cases, né? Similar, assim, fazendo uma analogia ao Troubleticket, a ferramenta de ticket. No incidente e resposta você tem ali os cases, né? Uma nomenclatura um pouquinho diferente, mas a ideia é bem parecida. Você tem o Iris para promover o olhar apurado ao incidente de segurança, por exemplo, assim como o The Hive. O The Hive da Strange Bee também é uma ferramenta que, como o Iris, é uma ferramenta de analisar os observáveis, né? Acho que esse é um termo bem bacana para se pronunciar. E ligado a ele, tem um projeto do The Hive, você tem o Cortex, né? Você tem o Cortex, que também é um projeto open source, ele é um pouquinho bem pesado, ele se aproxima muito de uma inteligência artificial e ele possui uma grande capacidade de correlacionamento de observáveis e promove algo sensacional para enriquecer os dados de segurança cibernética que você tem. Você detectou, tá lá, detectei, mas e aí? Isso está envolvido com alguma coisa? O Cortex, ele pode fazer correlacionamento de eventos de uma forma bem avançada e você pode se integrar a ele para isso, tá? Você tem os Zabbix também, tá? Que apesar de não ser exclusivamente voltado para segurança cibernética, ele é capaz de fazer monitoramento, sim, de integridade de arquivos, de diretórios. Nós, inclusive, desenvolvemos um artigo sobre isso, tá? Publicado na Zabbix, site oficial da Zabbix CIA, falando sobre o FIM, o File Integrity Monitoring, tá? Utilizando o Zabbix para isso. Então, às vezes, a gente acha que uma ferramenta é voltada para monitorar apenas infraestrutura, quando, na verdade, ela faz um caminhão de outras coisas e ela pode fazer parte do seu mundo de análise e aprendizado de inteligência cibernética. Você tem o próprio Grafana. O Grafana, ele é um universo à parte, né? Mas dentro do Grafana você tem uma stack e dentre elas ali um módulo chamado Lock, vou chamar de módulo, né? Um módulo que faz a gestão de logs, né? Inclusive você pode ter isso como captação para o ASA, porque o Grafana em si não é uma ferramenta de CIEM, mas inclusive você pode utilizar, deixa eu limpar aqui minha bagunça, você pode utilizar na camada mais simples que você pode pensar, se você quiser centralizar essa camada de visualização, você pode fazer com que o Grafana interaja com o OpenSearch, consumindo a base de dados do ASA assim como a gente já consome a dos Zabbix e de tantas outras, e centralizar a camada de visualização, né? Inclusive, essa é uma stack que nós promovemos aqui na Unirede, tá? E você também tem ao redor, assim,
para fazer tudo isso acontecer de uma forma mais fluida, orquestrada, automatizada, vem a cereja do bolo, mas essa é só uma proposta. Você pode analisar outras propostas. Você tem o Shuffle. O Shuffle é uma ferramenta de automação de processos de segurança cibernética que promove toda essa integração que você está vendo aqui na tela, tá? Então, nada de scriptzinhos aqui, scriptzinhos ali, não. Você tem uma ferramenta de orquestração desses dados, se você quiser assim, que eu acho que é bem legal, para que isso tudo seja transparente, automatizado. E eu troquei a minha ferramenta de tickets. Agora eu uso outra coisa, tá? Ah, troquei a integração com do MISP pelo Abuse, ou o contrário. Eu não preciso alterar muitas coisas, eu altero no meu fluxo, simplesmente arrastando e colando e soltando, né, drag and drop as opções ali, tá? Bom, antes da gente começar a demonstração, eu quero deixar aqui esse QR Code, tá? Que a nossa colega Ana, obrigado Ana, colocou aqui para gente. Acho que a Ana vai colocar o link no chat também para quem não consegue ler o QR Code. A gente tem uma turma de UASA sendo iniciada daqui 15 dias aproximadamente, vai ser dia 3 de fevereiro. Então, se você já está saindo do ritmo de férias, quer começar o ano bem, adquirindo conhecimento, prática, inclusive muita prática, para começar a colocar em 2025 a sua empresa num patamar diferente em relação à inteligência de ameaça cibernética, a gente tem um treinamento de 30 horas ali de UASA e também temos serviços a respeito do UASA, implementação, checklist, assessment, horas consultivas, integrações e assim por diante. Bom, UASA e Threat Intelligence, tá? Esse aqui é um exemplo de painel, mas eu já havia mostrado para vocês. Esse daqui é estático, é uma imagem só que eu preparei, se não der tempo de mostrar ali o ao vivo. Mas isso aqui representa, é um print que foi tirado, ó, de hosts bloqueados pela minha regra de Active Response, ou seja, eu não só observei os eventos, eu bloqueei esses caras, né? De forma, e não foi em um endpoint. Eu detectei o ataque em um endpoint da minha empresa, mas eu provoquei o bloqueio em todos os endpoints da minha empresa. Inteligência de ameaça cibernética, né? E hoje esses caras não batem mais na minha porta, por exemplo, tá? Bom, eu preferi fazer assim, tá? Os ambientes às vezes são lentos, ou a gente pode no ao vivo encontrar algum problema, então eu gravei um vídeo e eu vou narrar esse vídeo, tá? Para que a gente não tenha surpresas e consiga cumprir ali o nosso prazo, tá legal? Então vamos lá. Então esse é o nosso ASA, e nessa demonstração aqui, estou no terminal da ferramenta WASA, avaliando o arquivo de regras locais, onde foi criada uma regra agrupada pelo nome CDB. O número da regra é 1020, né, ou 100.020, e essa regra diz o seguinte, olha, toda vez que alguém errar a autenticação no meu sistema, de forma legítima ou não, aí é claro que fui um pouco ignorante nisso, muito absurdo, né? Toda vez que alguém errar, eu quero que você alimente um constant database, ou seja, uma CDB list. E assim eu promovo a alimentação da minha. Bom, eu não sei o que aparece ali para vocês, acho que o vídeo foi cortado um pouco para a direita, tá? Mas na verdade a gente tem ali um número muito próximo de 2.000. Vamos ver quanto que está hoje enquanto rola o vídeo. Ó, ele está mostrando ali os IPs. Ó. Eu vou colocar uma tela do lado. WC-L var ossec etc list IP. Tá, essa noite estava em 2.400 e pouco, ou seja, já subiu um pouquinho, já está em 2.504.
atacantes, tá? Então, eu tenho uma base própria, essa é de demonstração, tá? Mas eu tenho uma base própria ali de 2.000 e poucos, 2.500 e poucos atacantes que não vão mais vasculhar a minha empresa porque já estão bloqueados. A minha empresa fictícia, que é só uma máquina de demonstração. E a partir disso, inclusive, eu posso verificar todos esses eventos. E em outra instância, a gente pode fazer o filtro pelos eventos mais críticos, né? Inclusive, lembra daquela regra 1020? Eu posso filtrar por esse evento especificamente. E é claro, né? Assim, é, eu não deixei ele me sondar novamente, mas isso daqui representa que a minha CDB, o meu banco de dados foi atualizado, tá? E quando ele bate novamente, eu tenho outro registro dizendo que, olha, esse cara, esse IP já tinha vindo antes, tá? Então eu tenho conhecimento de quantas vezes ele veio também, tá? Esse dashboard representa aquele print onde, de forma nativa, o OpenSearch lê os dados do ASA e me mostra todos os eventos das últimas 24 horas e de onde eles vieram, tá? Principalmente os 5712 ali, ó, a regra 5712 é a regra de brute force. Ou seja, não foi uma, nem duas ou três tentativas. Se não me falha a memória, foram 8 tentativas em menos de 2 minutos. Gera um brute force para mim. Tá? Então a gente vai brincando com essas regras e você vai decidir o que você quer plotar. Nesse caso em particular, o exercício termina plotando de onde vieram os IPs que foram bloqueados. Porque existem vários tipos de evento, mas aquela regra em particular, de exemplo, ela bloqueou apenas o brute force. Então é muito pouquinho em relação ao todo, mas é só para demonstração. Gerei a visualização e, a partir disso, eu posso criar aqui agora uma definição de relatório. Nessa definição de relatório, eu posso utilizar essa visualização, esse mapa, esse dashboard, que vai ser atualizado a cada dia. Ali ele está criando um daily report, que vai ser gerado todo dia às 8 horas da manhã, por exemplo, para, no futuro, enviar para os nossos gestores, executivos, CEOs, diretores, e assim por diante, tá? E aqui uma personalização que eu não cheguei a fazer, você pode colocar cabeçalho, rodapé, personalizar de fato o seu relatório e está criado ali o relatório, tá? Mas esse relatório é só de uma visão. Da mesma forma, você pode criar dashboards inteiros e não apenas um painelzinho, mas os dashboards inteiros e gerar e fazer disso relatório. Então essa foi a primeira demonstração. A segunda demonstração fala do IARA. Lembra o IARA, aquele projeto da VirusTotal, que tem aproximadamente 3.000, quase 3.000, não sei hoje deve estar em 3.000, mas algo em torno de 3.000 e poucos códigos maliciosos conhecidos e regras de detecção desse tipo de código, tá? Então aqui está sendo implementado, ó, um monte de evento acontecendo, alguns de severidade um pouco mais alta, outros de severidade um pouco mais baixa. A gente vai analisar isso pelo Threat Hunting e ele te dá um panorama geral. Não tem nenhum agente ou endpoint envolvido especificamente, ele pega o panorama geral e eu posso fazer filtros ali. Como que funciona o IARA, né? Enquanto ele carrega ali. Tá, deixa rolar, tá rolando. Vamos diminuir o tempo, tá? De observação de horas para minutos, acredito que. Uma hora? Tá bom. Acho que daqui a pouco muda para 5 minutos. Então, essa tela automaticamente ela vai atualizando os eventos e você pode fazer buscas específicas pelos alertas gerados pelo IARA, tá? Pela inteligência de ameaça cibernética
dessa integração que é realizada, tá? Então ali ele está buscando por Threat Intelligence, tá? Num primeiro momento ele pode encontrar ou pode não encontrar, depende do range de observação também, mas na sequência você pode alterar os filtros e certamente você vai encontrar alguns resultados. Nesse caso, adicionando uma segunda pesquisa, que é o IARA mesmo, né? E o Threat Intelligence, junto com o Threat Intelligence. Bom, isso aqui reflete um pouquinho daqueles eventos, né, que aconteceram, que eu mostrei no início do webinar, porque foram preparados um pouco mais cedo, né? E aqui ele está detectando alguns códigos maliciosos. Tá? Existem vários códigos maliciosos. Imagina, eu não vou baixar um vírus para minha máquina, né? Então, para demonstração, a gente pode criar algum código malicioso por nossa própria conta, tá? Ali ele vai criar um código chamado, um arquivo chamado XPTO. Não precisa nem ser um binário e não precisa nem ser um script, basta ser um arquivo malicioso. A nossa ferramenta FIM, o File Integrity Monitoring, vai detectar essa criação, mas ainda não está na regra do IARA, ele ainda não é um código malicioso, é só um arquivo que apareceu em um local específico que eu estou monitorando. Se eu tiro o filtro, eu começo a enxergar aquele arquivo criado, tá? Aí, como tem muitos eventos, você vai ter que aplicar alguns filtros adicionais ali. É o que ele está fazendo agora, explorando uma máquina, um endpoint específico, e ali ele vai ver que foi adicionado um arquivo, tá? No meio daquilo tudo não estava aparecendo. Filtrou, volta a aparecer, tá? Então você vê que o ASA ele pegou algo acontecendo, algo foi criado ali. Porém, não tem nada ali dentro ainda, né? Não tem nada ali dentro ainda. E agora ele está criando o código teoricamente malicioso, né? Um código suspeito, tá? Vamos ver o que ele está fazendo ali. É um script. Ele cortou um pouquinho, né? Um pouquinho cortado ali. Tá? É porque tem CTL reboot e no final ele sai. Imagina que tem um monte de coisa ali, né? Tá? Ah, e aí você percebe que não é nem um script, é só um arquivo com permissão de leitura e escrita. Ele não é nem um executável, mas dentro dele tem um código suspeito ou de fato malicioso, tá? E só por essa modificação em tempo real, o ASA já entendeu que tem uma regra ali que bate, e essa regra, acho que ele demonstra ali agora, acho que está aumentando a fonte. Pronto, ó, tá ali, ó. Ahn, ó, máquina errada. Agora sim. Lá no endpoint, né, que o Yara está monitorando com o ASA, tem uma regra específica que detecta ah, ou um texto puro, como esse que a gente acabou de fazer, ou uma string, tá? E essa string ali, que é um padrão binário que apareceu ali embaixo, é como normalmente os malwares são escritos, né? Não vem um script dizendo, ó, vai lá, apaga, rebuta o sistema. Mas essa é uma demonstração, tá?
No nosso treinamento, a gente acaba criando isso também, tá? Os binários e com os códigos maliciosos, por exemplo, tá? Esse foi o File Integrity Monitoring. Prometo que a gente já está terminando. E pode ter uma curiosidade, né? Pode ser curiosidade de alguém. Tá, Paulo, mas assim, a gente fala de inteligência de ameaça cibernética. Eu gostaria de ver uma integração do ASA, por exemplo, com essas tecnologias, não de machine learning, mas de as tecnologias GPT, tá? Por exemplo, o chat GPT. O ASA tem uma integração, por exemplo, com a API do chat GPT, que pode promover aqui, ó, junto com o ASA, Yara e chat GPT, um adicional que te mostre o que significa ou o que pode significar aquele evento detectado pelo Yara, por exemplo. Tá? Então, essa é uma integração que tem que ser realizada com bastante carinho e cuidado, porque isso é uma API paga, não é? E aí, se você jogar todos os eventos contra o chat GPT, você pode ter uma surpresa na fatura do cartão de crédito. Então, é claro, a gente te ajuda com isso, com as boas práticas do que jogar para ser perguntado para o chat GPT. Talvez algo que a sua inteligência de base não tenha ainda. Aí sim, vale super a pena. A integração existe, a gente escolhe se usa ou não. E aqui a nossa última demonstração, e para finalizar o nosso tópico, a gente tem alguns eventos, né, o Treaty Hunting ali acontecendo, eventos das últimas 24 horas, e aqui uma pequena demonstração do uso do Shuffle para fazer a orquestração e a automatização, por exemplo, da abertura de tickets dos eventos detectados pelo WASA e com todas as suas integrações, tá? Então, uma coisa é você detectar, a outra coisa é você classificar, analisar e assim por diante. Bom, então, se você prestar bem atenção, eu vou pausar aqui a tela. Opa, eu quero pausar a tela. Como é que eu faço para pausar a tela? Acho que é só sair dela. Acho que foi. Se você parar para observar aqui, ó, você, você tem alguns campos que foram preenchidos pelo UASA na ferramenta de Troubleticket GLPI. Então, são campos adicionais e aqui houve uma integração diferenciada que é com o Abuse, né? Acho que a gente conhece o Abuse, onde tem os IPs maliciosos registrados, e dentre várias informações que existem lá, existe o score daquele IP para saber o quão malvado aquele cara é, né? Vamos dizer assim. Então, baseado nessa integração, a gente vai detectar o evento e fazer um caminho, esse caminho aqui, até que o evento seja detectado, o evento seja o Source IP seja jogado contra o Abuse, você obtenha o score dele dentre tantas outras informações, e no, e no fim você alimenta a sua base de ticket com as informações do alerta, né, do evento, por exemplo. Essa é uma das integrações que a gente é capaz de fazer com essa ferramenta de orquestração chamada Shuffle. Ah, Paulo, mas eu não trabalho com GLPI. Não tem problema. Você trabalha com o TRS, essa integração ela te atende. Ah, eu trabalho com o Gira, essa integração te atende. Eu trabalho com, sei lá, o Zendesk, qualquer coisa Desk, essa integração te atende perfeitamente bem. E outra, né, ao alcance do arrastar do mouse. Claro que tem toda uma parametrização para fazer, tá? Mas esse é o caminho, tá bom? Bom, mais uma vez, para finalizar aqui, ultrapassei 10 minutos, eu peço desculpas. Não sei se temos perguntas, se tiverem, por favor, lancem no chat.
eu quero deixar registrado o meu agradecimento em nome da Unirede Inteligência em TI. Novamente, eu reforço, somos parceiros oficiais UASA no Brasil. Estamos com vários projetos de integrações, implementações, consultoria, assessment e capacitação. A capacitação é aberta, não, é um treinamento, né? E vai ter uma próxima turma agora. Já teve treinamento realizado em dezembro do ano passado, a gente vai ter uma próxima turma agora, dia 3 de fevereiro, vagas limitadas, porque a gente reduz o número para dar atenção para todos os alunos, tá? Então não pode ser uma turma muito grande. E a Ana acabou de colocar no chat ali de novo o link para quem não conseguir escanear o QR Code, tá legal? Então é um treinamento de segunda a sexta, das 9 às 16 horas, horário de Brasília, onde a gente vai fazer várias dessas práticas aqui que você viu de forma brifada, né? Termo horrível. Ok? Ah, tinha mais alguma coisa aqui? Ana, esqueci de algo, será? Acho que não. Perguntas, dúvidas, angústias, não vi nada ali, mas se tiverem, deixem saber. Eu vou deixar depois aqui, acho que eu não consigo, ou eu consigo. Não consigo, que eu não loguei no YouTube, mas eu deixo o meu e-mail para vocês ali depois também. Podem me achar no LinkedIn, paulo.deolindo@unirede.net, tá bom? Estou à disposição. Espero que tenham gostado do conteúdo. A gente traz mais aí, eventualmente, né, de acordo com o tempo, a gente vem e promove um webinar. Dúvidas, angústias, sugestões, por favor, nos deixem saber. E uma excelente terça-feira, uma excelente semana a todos. Mais uma vez, muito obrigado.